Meu nome é Bruno Clark, eu trabalho há 15 anos na área da beleza, trabalhando com gestão de salão e de profissionais, ajudando profissionais a impulsionar a carreira deles. E eu vou falar nesse vídeo aqui sobre o atual cenário político-econômico do Brasil e como que o mercado de beleza está inserido nele e o que pode acontecer depois das eleições, dependendo de um ou de outro candidato ganhar. O setor de beleza, para entender, ele cresce exponencialmente. Por quê? É o que traz autoestima, qualidade de vida às pessoas e ele vem sendo revolucionado com novas tecnologias, o que consequentemente gera muito movimento na economia. Sempre foi assim. O mundo vive uma revolução tecnológica e a gente não sabe ainda até onde vai parar isso. Para ter uma ideia, o Brasil hoje tem 500 mil de influenciadores digitais e esse número só cresce. Para ser considerado um influenciador digital, um influencer, tem que ter mais de 10 mil seguidores ou conexões, mas pessoas realmente engajadas, que veem o seu conteúdo. E o que faz o influenciador digital? O que ele fala? Ele fala o que dá na cabeça dele, na telha dele, ou seja, o que ele quiser. E aí, com isso, as pessoas estão cada vez mais dificuldade de saber o que é real e o que é virtual. Só que esse mundo ele veio para ficar, não vai terminar, não vai parar. Mas tudo tem um lado positivo e negativo. O positivo é que já tem uma curva de aprendizagem, porque a gente tem mais acesso a conteúdo, coisas boas que ensinam, e obviamente tem um lado ruim, que é o lado político, que ele se torna cada vez mais radical. Então, assim, atualmente a gente vive a economia da atenção. O brasileiro ele gasta em média 3 horas e meia por dia nas redes sociais. Só que assim, o fato é que ninguém acorda de manhã dizendo assim, hoje eu vou passar 3 horas nas redes sociais. Isso é um impulso, é uma coisa natural que acontece. Você pega o celular e quando você vê no final do dia, naquelas recursos que tem nos telefones, você vê lá, passei, 2 horas no Instagram, 1 hora no iPhone, no WhatsApp, e quando você vê, aquilo consumiu muito tempo da sua vida. E isso vem de um impulso. E esse impulso vem da onde? Das chamadas Big Techs, que são aquelas grandes conglomerados de empresas de tecnologia, como a Meta, que controla o Facebook, o Instagram, Google, o YouTube, etc. E esses algoritmos, eles que ficam conquistando a gente e oferecendo produtos e serviços de acordo com os nossos gostos e preferências. Então, tem uma algoritmização da nossa vida. E isso é um perigo muito grande, porque todo mundo tem um foco, a gente tem um foco na nossa vida. Todo mundo quer obter um resultado, ter um planejamento de vida, só que a gente vai se deparando no meio do caminho com super ofertas de informação. A gente vive a civilização do excesso, principalmente excesso de informações e de imagens. Quantas vezes você está vendo um conteúdo no Instagram ou no Facebook, alguma coisa, e aparece uma propaganda ou aparece alguém marcado, algum comentário, e aí quando você clica naquele comentário, você clica naquela propaganda e você já saiu daquele conteúdo que você estava e foi para outro que não tinha nada a ver, e quando você vê, você passou meia hora olhando uma coisa que não tem nada a ver com o que você estava vendo inicialmente. Isso é muito comum. Então, o que custa mais caro hoje para as empresas, para os marqueteiros, para o pessoal ligado aí no marketing digital, é reter a atenção das pessoas em determinado assunto, criando comunidades, criando essas coisas. São técnicas, gatilhos usados para você conseguir reter a atenção. Isso tem um custo financeiro, para você fazer isso. Hoje, qualquer pessoa, qualquer cidadão comum tem mais informação do que, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos tinha à sua disposição nos anos 70 ou 60, 50. Ou seja, as pessoas ganharam poder, porque informação é poder. E são muito mais críticas em relação a tudo. Por exemplo, antes os problemas ficavam no analógico, no escrito. Hoje eles vão para o digital e eles são amplificados. Cai na rede e causa muito dano, principalmente a reputação. Por exemplo, um imperador de Roma, ele tinha muito menos informação do que uma criança de 8 anos tem com um celular na mão. Hoje em dia as informações estão aí e elas são amplificadas na internet, porque você consegue causar um barulho a partir de uma coisa às vezes mínima, os ditos cancelamentos que aparecem por aí. E isso causa um impacto muito grande. Existe um problema muito sério com a reputação, porque cada pessoa, cada empresa precisa cuidar da sua reputação
né, sua, pessoal e da empresa. Né? Tudo que você coloca na rede social, o que diz, o que não diz, está todo mundo muito mais nervoso, né, com as críticas, com o que as pessoas estão colocando, então todo mundo tem que ter cuidado com o que vai colocar, porque você está sendo o tempo inteiro regulado, tem palavras que você não pode esquecer, né, e a tecnologia que criou esse impacto todo. Levando então para a parte econômica, né, política, como é que o Brasil está hoje? O Brasil tem hoje o maior número de geração de emprego da história, tá? Não estou inventando esses números, tá? São quase 42 milhões de pessoas no CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com carteira assinada. Isso é um número que todo mundo que tem a carteira assinada é enviado um arquivo para o governo, para os sites do governo, e eles fazem esse CAGED, né, que é o registro dessas pessoas registradas em carteira. E a população ocupada chega muito perto de 100 milhões de brasileiros. Isso é um recorde histórico. População ocupada é a pessoa que tem uma ocupação de trabalho, seja com carteira assinada ou não, ou informalmente, mas ela tem uma ocupação. Muita gente tem bronca da chamada pejotização, né, que é a pessoa se transformar em empresa. Mas que bom que as pessoas têm alternativas, né, porque as pessoas estão trabalhando e as empresas estão contratando, né? É bom ter essa flexibilização para fazer os nossos horários, né, sem custo adicional, negociações mais livres, já falando da área da beleza, porque antigamente o salão de beleza ele era obrigado a contratar todo mundo com carteira assinada, e hoje em dia isso mudou, né? Existe essa liberdade de optar ou por carteira assinada ou por MEI. O lado não tão bom é porque a renda hoje está um pouco abaixo do que era para estar, mas já está em processo de recuperação. Teve muita criação de empresas, principalmente os chamados MEIs, que são os microempreendedores individuais, principalmente no setor da beleza, né? Falando aqui especificamente da nossa área, durante a pandemia provocada pelo Covid. Muita gente tem bronca dessa pejotização, principalmente Ministério Público, sempre teve. Mas, só que bom que as pessoas têm alternativas, né? Porque as pessoas estão trabalhando, as empresas estão contratando, os salões estão contratando, e que bom que tem essa flexibilização para fazer os horários sem custos adicionais e com as negociações mais livres. Por quê? A partir do momento que essa lei foi sancionada, os salões tiveram mais facilidade para poder contratar profissionais, que antes era restrito à carteira assinada. Então, assim, a gente não pode pautar a economia brasileira nessa era da tecnologia, principalmente na área de serviços, pela legislação trabalhista dos anos 40, que ela foi feita para a fábrica, né, para padronizar tudo. Como é que acontecia antigamente? O operário de chão de fábrica ficava lá apertando parafuso, tem até aquele filme, né, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que ele fica lá apertando parafuso, fica fazendo aquela coisa ali mecânica braçal, aí ele tem o horário dele de entrada, o horário de almoço, o horário de saída, as férias, as folgas, etc. E isso no setor de beleza já mudou há muito tempo, né? Por isso que foi necessário que essa lei fosse criada para poder se adequar ao nosso modo de trabalho. Então, a reforma trabalhista, ela não é precária, né? Ela precisa acontecer, né? A gente vive um problema que 40% da economia do Brasil está fora do mercado de trabalho, está na informalidade, né? Não consegue entrar, entre outras coisas, principalmente pela enorme burocracia da questão trabalhista do Brasil. Então, quando a gente desburocratiza, é óbvio que a gente inclui, isso está claro, né? Principalmente no setor de beleza, né? Não é a reforma que vai criar emprego ou que tenha criado, ela facilita que as pessoas sejam contratadas ou contratem. A reforma trabalhista, ela não é precária. A gente vive um problema hoje aqui que 40% da economia está fora do mercado de trabalho, né? Está na informalidade. Não consegue entrar, principalmente, né, entre várias questões, pela enorme burocracia da questão trabalhista no Brasil. Então, quando a gente desburocratiza, é óbvio que a gente inclui,
né? Não é a reforma que vai criar emprego ou que tenha criado. Ela facilita que as pessoas sejam contratadas ou que os empresários contratam. Então, assim, para um pequeno empresário, assinar uma carteira no Brasil, ele tem que ser muito corajoso, devido à quantidade de encargos que tem, a quantidade de... como que é engessado para mandar embora. Ele tem que pagar 3 vezes o custo de um salário, ele fica refém, muitas vezes, de um profissional, às vezes, que não tem assim, uma boa fé, né, com a empresa, e isso custa muito caro. Por esse motivo que a gente vê muitos profissionais nos salões, cabeleireiros, falando assim, que já tem uma clientela muito grande, uma demanda muito grande, eles não querem contratar auxiliar com carteira assinada. No meu salão, por exemplo, acontece isso, eles querem ter auxiliar, só que eles querem que o auxiliar seja contratado pelo salão, porque eles não querem assumir o risco de contratar um auxiliar e ter que, mesmo eles pagando os auxiliares, eles têm que arcar com os riscos de ter uma pessoa com a carteira assinada debaixo da empresa deles, né? Só que é preciso saber lidar com isso, porque a gente vê assim, grandes cabeleireiros em grandes salões que já tem verdadeiras empresas geridas abaixo deles, né? Gente trabalhando para eles com carteira assinada, porque um auxiliar, por exemplo, ele tem que trabalhar com carteira assinada, ele não pode ser MEI dentro de um salão. Tem um dado aqui do Bank of America que ele aponta para um crescimento esse ano do Brasil de 3,25%. Isso não é nada para um país jovem como o Brasil, mas é uma linha de recuperação da economia. O Brasil está com muita notícia positiva, né? Tem muitos problemas estruturais para resolver ainda, mas a gente está saindo do bônus demográfico agora, que é uma situação que só acontece uma vez na história do país. E é o melhor momento da melhor relação de gente produtiva no mercado de trabalho em relação à população dependente. O que é a população dependente? São pessoas idosas que não trabalham mais e crianças, né? Então, assim, a população produtiva é considerada de 14 a 65 anos, que produz, que trabalha, que gera renda, que contribui para o PIB. Então, a gente está nesse momento de transição, com a maior parte dessas pessoas trabalhando. Então, ou o país enriquece com esse bônus demográfico, ou vai ser muito difícil crescer novamente, isso é muito sério. Se a gente não souber aproveitar essa situação para ter esse crescimento realmente forte e sustentável, a gente vai ficar velho sem ficar rico, né? Os países da Europa, eles são velhos, mas eles são ricos, porque eles aproveitaram esse bônus demográfico. E para isso, é preciso aumentar a produtividade para poder voltar a crescer, né? Com gente que sabe fazer as coisas, né? Gente treinada, empresas dinâmicas, qualificadas, capaz de competir, ter uma boa regulação. E o Estado tem que parar de gastar, né? E ele tem que dar mais liberdade para as empresas contratarem e gerarem riqueza, né? Poder produzir sem ter esse ônus do trabalho, né? Então, a gente tem muitos problemas a serem superados, principalmente no que diz respeito à carga tributária, né? O Brasil é o país com a maior carga tributária da América Latina. 13% do nosso produto interno bruto ele é gasto com funcionalismo público. O que é o produto interno bruto, o chamado PIB? É tudo aquilo que um país produz em produtos e serviços. Fazendo uma analogia com o salão de beleza, é tudo aquilo que um profissional vende dentro de um salão, os produtos, shampoo, condicionador, tudo aquilo que ele faz, o corte de cabelo. Então, assim, se ele faz um corte de cabelo que custa R$100, esses R$100 vai para o PIB. Shampoo, que custa R$100, vai para o PIB. Então, o PIB dele é 200. E aí, ele tira disso o seu valor líquido depois, né? Que é o quê? Ele vai receber a comissão dele, vai pagar os impostos, vai pagar os funcionários se ele tiver, vai ter o gasto com transporte, com alimentação, e aí ele vai ter o valor líquido dele. Mas o bruto dele é tudo aquilo que ele faz. Isso é o PIB de um país, né? O Brasil gasta isso. A gente tem o judiciário e o legislativo mais caros do mundo. O Brasil tem isso até hoje.
Sabe quanto que um parlamentar custa no Brasil? 528% da renda média do país. Para ter uma ideia, o segundo lugar está com a Argentina com 228% e a média da União Europeia é de 40%. Na Suécia, os deputados têm menos de um assessor, ou seja, um mesmo assessor atende mais de um parlamentar, enquanto no Brasil tem 25 assessores para cada parlamentar. Mas, cara, isso é um absurdo, né? Porque o Brasil é um país metido a rico que se financia cobrando imposto da população. Um país pobre metido a rico, né? Porque imagina que um parlamentar, 25 assessores, e os países da Europa têm muito menos, né? Como eu falei, da Suécia tem um, às vezes um para cada dois. Então, por exemplo, você é um cabeleireiro, trabalha num salão. Imagina que você tem de graça à sua disposição, não vou nem falar 25, 10 pessoas para trabalhar para você, de graça, sem te custar nada. Cara, você vai contratar 5 auxiliares, vai contratar uma pessoa para cuidar das suas mídias sociais, vai contratar um videomaker para ficar te filmando o dia inteiro, vai contratar um estrategista para cuidar da sua carreira, vai contratar uma pessoa para cuidar da sua imagem pessoal, tudo de graça. Olha que maravilha! Custeado com dinheiro de quem? Né? Então, assim, a gente tem que analisar quem quer mudar isso no Brasil e quem quer permanecer com isso, com essa máquina. Né? Existem partidos no Brasil que queriam acabar com isso, que querem acabar com isso. E tem outros partidos que querem continuar com essa mamata, de ter essa quantidade enorme de gente trabalhando às custas do dinheiro público, do meu trabalho, do seu trabalho, do trabalho das pessoas que, né, fazem a economia girar de verdade. Então, isso é uma coisa para a gente se pensar na hora de votar e na hora daquilo que você quer para a sua vida, independente de ideologia, de preferência religiosa, de valores. Eu estou falando aqui da parte econômica, focada para a área de salão de beleza, né? Defendendo o lado do salão de beleza, para os salões de beleza continuarem sobrevivendo, contratando pessoas, produzindo, crescendo, gerando renda, gerando riqueza, trabalho para as pessoas que trabalham nessa área, porque é uma das áreas que mais gera emprego no Brasil. Então, a gente tem que ter muito discernimento para poder saber escolher o que a gente quer para a nossa vida e para o nosso trabalho. Então, assim, esse é o meu recado para você que viu esse vídeo, pensar direitinho, porque, assim, independente de quem ganhar a eleição, ninguém vai falir, fechar de uma noite para o dia, mas no médio e no longo prazo, isso pode causar muito transtorno e muitos empecilhos, como aconteceram no passado, para a área de beleza. Principalmente se tratando da regulação trabalhista, né? Existiam partidos de esquerda que eram totalmente contra essa transição para essa relação entre profissional parceiro e salão parceiro, totalmente contra. E se isso não tivesse acontecido, a maioria dos salões teria fechado, os profissionais teriam que trabalhar por conta própria ou trabalhar na informalidade. Porque a partir do momento que o empresário pega dinheiro e investe em um salão, ele quer ter um retorno maior do que se ele pegar esse dinheiro e colocar no banco. Então, por exemplo, o empresário pega R$1 milhão para abrir um salão, R$1 milhão. Se ele colocar no banco hoje, ele vai ter miseravelmente R$10 mil por mês de renda. Para ele pegar e abrir um negócio, ele vai ter que ter, no mínimo, 2, 3, 4 vezes mais renda do que colocar no banco, porque senão não vale a pena para colocar, porque ele vai expor o dinheiro dele a um monte de risco, um monte de trabalho, um monte de dor de cabeça, gerenciar um monte de gente, se ele pode ter aquele dinheiro ali rendendo. Então, assim, cara, tem que ser interessante. E isso acontece em todas as áreas da economia. As empresas internacionais só vão colocar dinheiro aqui se tiver uma segurança jurídica e financeira para o dinheiro delas não virar pó, para não quebrar as empresas que elas investirem aqui, não quebrarem. E isso aí depende do que o pessoal que você elege, que a gente elege, vai estar lá em Brasília legislando a nosso favor ou contra a gente. Então, eles vão legislar para a gente gerar mais emprego ou para o empresário querer demitir e não contratar com medo da insegurança que ele tem com a legislação brasileira.
Isso aí que tem que ser pensado. Você, profissional que está crescendo, que quer contratar um auxiliar, você tem que pensar muito bem como que vai ser a sua forma de contratação do seu auxiliar. Eu vejo muito profissional hoje em dia querendo contratar estagiário para ficar fazendo escova para ele, pagando diária ou pagando um valor abaixo e colocando numa informalidade. Ou quer contratar só freelancer, só 2 vezes na semana. Por quê? Porque ele tem medo de contratar com a carteira assinada e colocar o dele na reta ali, com medo de uma ação trabalhista, com medo dos encargos que ele tem que pagar, com medo de se mandar embora, ele vai ser onerado nisso. E aí acaba fazendo o quê? Não contratando, ele deixa de produzir, porque ele deixa de ter 2 braços a mais. E aquela pessoa que poderia estar entrando no mercado de trabalho não tem a oportunidade de entrar de uma maneira legal, porque a estrutura trabalhista impede ela e dá medo a quem tem o dinheiro de colocar. E aí ele pede para o dono de salão contratar para ele, descontar dele, porque aí ele se sente tranquilo e sem, vamos dizer assim, um telhado de vidro, né? Então isso aí que tem que ser muito bem pensado e muito bem visto por parte dos profissionais da beleza na hora de fazer sua escolha, baseada naquilo que interessa para ter a sua vida melhorada, né, financeiramente, porque quem vai melhorar a vida financeira da gente é a gente, com o nosso trabalho, com aquilo que a gente vai produzir, e não com o que o governo vai dar para a gente de esmola. Ninguém quer viver de esmola, né? Viver de esmola é muito ruim. Você quer viver com oportunidade de crescimento, oportunidade de trabalho, pessoas podendo comprar o seu serviço, o seu produto e não ganhando esmola do governo. Isso daí é só para a pessoa sair do caos que ela se encontra. Só que muitas vezes a pessoa se acostuma com aquilo, né? Com aquilo e acha que aquilo bom, acha que o governo está fazendo um bem muito grande em te dar uma esmola, né? E isso aí não é legal para ninguém. Lógico que tem casos e casos que são analisados, isso não é para ser generalizado nem radicalizado. Estou falando aqui de trabalho, de força de trabalho, de crescimento, de meritocracia, né? Eu tenho diversos profissionais que vieram de uma situação bem precária, bem, vamos dizer assim, até pobre mesmo, e hoje em dia, com a oportunidade que foi gerada para eles, eles têm uma qualidade de vida que eles até, de repente, não imaginavam que ia ter. Mas por quê? Porque eles tiveram uma oportunidade de trabalho e de crescer e de fazer por méritos próprios a vida deles melhorarem, tá? Então, esse é o meu recado para a gente pensar muito bem e conseguir aí seguindo nossa caminhada aí para tornar o Brasil cada vez mais bonito em todos os aspectos.